Olá, querido aluno, concurseiro que está preocupado com a redação, enfim, eu tenho trabalhado sistematicamente a redação em concursos públicos, então eu quero conversar com você sobre CNU de novo. Sim, a novela não terminou. Eu tenho feito diariamente, praticamente, recursos administrativos, novos recursos administrativos que são concedidos em liminares. E esses recursos são interessantes para a gente ver como a CESGRAN-Rio tem justificado a nota dos candidatos. Acho que isso é importante, até para a gente entender, para quem vai fazer concurso público e para quem vai precisar de redação, basicamente os melhores concursos, os melhores cargos, eles estão pedindo a redação, para a gente saber como funciona isso, né? Porque esse é um dos grandes problemas hoje que a gente observa, à medida que a redação passou a ser um grande filtro e à medida que você precisa tirar uma nota muito alta para ser competitivo. Isso equivale mais ou menos a ter um objetivo que é conseguir 90% de aproveitamento, que não é pouca coisa. Como a gente tem observado, os candidatos eles desconhecem esses critérios de avaliação com mais intimidade, e ele precisa conhecer, porque, afinal de contas, estas são as regras do jogo. E é exatamente por isso que as bancas têm feito, desde há muito tempo, não é de hoje, a minha briga é antiga, né? As bancas têm feito o que querem com esses critérios de correção, com as correções mal feitas, com falta de mais tecnicalidade nas correções, de investimento nos avaliadores, treinamento de avaliadores para fazer a correção bem feita. Isso envolve um processo muito complexo, não é assim simples, né? Então, a gente que trabalha com isso, que conhece intimamente como funcionam as avaliações em provas de concurso público de massa, sabe que existem, tecnicamente, algumas medidas que precisam ser tomadas para que a avaliação seja justa, para que os critérios de avaliação sejam claros e objetivos para os candidatos. Portanto, que haja transparência, e havendo transparência, que haja, portanto, a motivação do ato, que eu saiba por que eu errei, por que eu tirei aquela nota. Então, é uma série de impropriedades e de irregularidades que permitem a judicialização de boa parte desses concursos, especialmente na questão da redação. E, aos poucos, a galera começou a tomar consciência disso, e acho que esse fato CNU não é um fato isolado, à medida que ele vai trazer à luz, especialmente para o Ministério Público, essas impropriedades, né? Mas a discussão sobre os critérios de avaliação é uma discussão muito técnica de gente que conhece essa coisa, de professores que estão acostumados a isso. Por isso que ela não chega na grande mídia. Às vezes, os problemas são de outro tipo e não da tecnicalidade da avaliação do texto e dos critérios de correção. Bom, como o CNU, agora nós estamos naquela fase de liminares que estão sendo concedidos para que sejam feitos novos recursos administrativos, tendo agora a justificativa, eu vou mostrar algumas coisinhas que estão acontecendo para você entender como a coisa está virando um festival de criatividade da CESGRAN-Rio, que está completamente perdida no meio de todo esse processo. Então, lembrando, ou dando a informação para quem não acompanhou, quando você vai corrigir, por exemplo, a parte de gramática, você não precisa esperar os alunos fazerem a redação, isso pode estar no edital para ser transparente, porque os critérios de gramática são unânimes e são consagrados, enfim. Então, olha o que acontece. O que a CESGRAN-Rio coloca? A sua redação será corrigida pela norma culta, ortografia, sintaxe, etc., etc., mas não sabe exatamente o que desconta o quê, não sabe nada. Posteriormente, respondendo às liminares, a CESGRAN-Rio criou uma tabela relacionada eu estou falando exclusivamente da gramática agora, nesse momento. Legal, quer dizer, os desvios de ordem gramatical. Então, nada impedia, portanto, e essa tem sido as minhas brigas nos laudos que eu faço para os alunos entrarem na justiça, que essa tabelinha que foi dada posteriormente, ela deveria estar no edital. Por que não está no edital? E parece que a CESGRAN-Rio não aprende, porque agora no edital da Caixa Econômica, volta de novo uma coisa também disforme em matéria de análise gramatical. A sua redação vale tanto, você será corrigido pelo conteúdo, botaram tudo no mesmo pacote e a gente não sabe. A impressão que dá é que eles não querem mesmo
dizerem quais são os critérios. Não havendo os critérios, temos um problema de motivação do ato, né? Ou seja, nós temos um problema de motivação do ato que nos leva também ao impedimento do contraditório. Quando eu faço o meu recurso administrativo, eu tenho direito ao contraditório, mas se eu não sei a justificativa, não tem como contradizer, não tem como argumentar. Então, você observa que é um somatório de irregularidades que, torno a dizer, não são exclusivas do CNU, não são exclusivas da Cisgran-Rio. Mas a Cisgran-Rio parece que está ganhando a competição longe das outras. Olha só, nós ficamos sabendo posteriormente que o idioma que valia 50 pontos e que só dizia no edital que valia 50 pontos, norma culta, vocabulário, uma coisa bem genérica, reproduziram uma tabela agora mostrando esses 50 pontos subdivididos em 3 itens. Ah, bom, por que não colocaram isso no edital? Então, dividiram em aspectos ortográficos, em aspectos textuais e aspectos gramaticais. E aí nós ficamos sabendo que os aspectos gramaticais, que é a morfossintática, regência, concordância, pontuação, valiam 25 pontos, quer dizer, metade da pontuação do idioma. Que aspectos textuais, que ficou uma coisa bem subjetiva, mais propriamente aqui destacada a coesão textual, o emprego de elementos de coesão, remissivos, né? Coloca remissivo, o cara não sabe o que é remissivo, que se refere a um antecedente, né? Esses elementos todos, né, valem 10 pontos. E aqui você tem um aspecto muito subjetivo de nota. Aspecto gramatical é regência, crase, concordância, está lá, o erro está errado, está errado. E o aspecto ortográfico, que é da conta da ortografia, que é a grafia correta das palavras, né? Então, aqui entram as regras de acentuação, emprego do hífen, maiúsculas e minúsculas. É isso que é ortografia consagradamente. Isso valia 15 pontos. Muito bem. Bom, aí eu pego uma candidata que perdeu 5 pontos em cada uma. Quer dizer, bem, dos 50 pontos, ela ficou com 35 pontos, o que é uma redução bem grande da sua redação. E aí pedimos, então, as justificativas, a motivação do ato. Né? Então, o que eu observei? Eu observei o seguinte: no texto da aluna, na redação da candidata, não havia erro ortográfico, ou seja, não havia erro no emprego de hífen, como está aqui, acentuação gráfica, nenhum erro ortográfico. Quando não tem nenhum erro ortográfico, não tem o que você questionar, não tem erro, não tem erro. Não, você entende assim? Ó, não tem subjetividade, não existe. Ortografia não tem subjetividade, está escrito certo, está escrito certo. Bom, então, houve desconto de 5 pontos. Então, como é que você justifica de 5 pontos se não tem erro ortográfico? Aí vem a criatividade. Esses caras têm que trabalhar com marketing, né, da banca. O que eles fazem? Olha o que eles colocaram. Na linha 28, tem um erro ortográfico de crase, o direito à igualdade de todos. Aqui faltou crase. O direito a alguma coisa, preposição mais artigo, igualdade é uma palavra feminina. Então, faltou crase aqui. Em vez da grafia correta, o direito à igualdade. Eles estão dizendo que o erro ortográfico, que o erro de crase é um erro ortográfico, quando a crase não tem absolutamente nada a ver com ortografia, e sim com morfossintaxe, mais propriamente com regência. Não é? Por que regência? É o que está aqui, olha, aspectos gramaticais. Regência, ou seja, é a regência da palavra, aqui no caso, direito, essa palavra, esse substantivo, que é regido pela preposição, que vai se contrair com o artigo para dar a crase. Então, é uma questão de sintaxe, é a fusão do artigo com a preposição. Isso não é um caso de ortografia. Mas como eles não encontraram um caso de ortografia para descontar, eles fizeram uma criatividade. A crase virou um problema de grafia. E aí, em função disso, descontaram 5 pontos de idioma. Dos 50, ela perde 5 pontos, a candidata, 10% da nota de idioma, portanto, por causa disso aqui, que é uma coisa totalmente criativa, uma coisa que não tem a menor lógica se cobrar grafia. O que isso mostra? Como eles não têm como justificar, inventam justificativas de nota. Bom, quando isso acontece, você tem mais elementos para mostrar as irregularidades. Então, continua, não foi aceito o recurso administrativo, continua, por isso que é importante a ação ordinária, continua a ação ordinária, agora temos esse recurso como mais um elemento para mostrar
que, de fato, a César Granville está inventando coisas, como eu já tenho enumerado várias aqui, extremamente criativas, porque o objetivo da César Granville, em última análise, não é alterar a nota, é manter a nota mudando as justificativas, quando o sensato seria exatamente o contrário, né? Mudar a nota e mantendo a justificativa. Então, as justificativas são as mais criativas possíveis, ou seja, César Granville virou um departamento de marketing, de propaganda, de publicidade, porque o que eles estão fazendo não é avaliação de redação. Então, fica anotado aí para você. Dúvidas, dificuldades, problemas, quero consultar vocês, querem saber como é que faz para entrar na justiça, quero saber como é que se funciona um laudo, para se fazer um laudo relacionado a todo o sistema. O laudo ele é relacionado não só à sua redação, mas é o laudo de todo o sistema, inclusive usando as liminares. Como é que eu faço o laudo para entrar na justiça? Posso entrar na justiça? Tudo isso a gente atende vocês pelo WhatsApp, e isso vai ficar aqui na descrição do vídeo. Se você precisa, mais do que isso agora, se você precisa estudar redação, está na hora, né, meu querido? Então entra no meu curso de redação, que serve para qualquer um, tem aula gravada, tem correção de redação, material didático, em pouco mais de uma semana você resolve definitivamente esse problema da redação. Tamo junto? Dá um joinha aí, né? Por favor, dá um joinha aí pro prof e recomendo para a galera.